Olá pessoal, esse é o vídeo de introdução ao curso de Matrizes e Vetores da Academia Zanella. Eu vou demonstrar a importância de matrizes e vetores na computação e com certeza se você já assistiu o filme Matrix, você tem ideia de mais ou menos de a importância dessas duas estruturas na computação. Bom, vou começar definindo uma matriz, eu vou chamar de matriz A, e então A vai ser igual a essa estrutura aqui. Dentro dela eu posso preencher com vários números. Por exemplo, eu posso preencher com o número 7, 4, π, 2, raiz de 3 e 8, por exemplo. Isso aqui é uma matriz. É uma estrutura que tem duas linhas, uma, duas, e três colunas, 1, 2, 3. Então convenciona-se escrever primeiro o número de linhas, que é 2, e depois o número de colunas. Então essa aqui é uma matriz 2 por 3, a matriz A 2 por 3. Bom, mas eu posso, eu vou colocar aqui uma matriz genérica, que é a definição que você vai ver em livros, geralmente. Então vou escrever aqui uma matriz, como seria uma matriz M por N. M por N. Então o primeiro termo seria A, linha 1, coluna 1. A, esse outro termo aqui seria A, linha 2, coluna 1. A, linha 3, coluna 1, até o último termo que seria A. Qual é a última linha? Seria linha M, coluna 1, né? Estamos na coluna 1 ainda. Esse termo aqui seria o A, linha 1, coluna 2, certo? Nós estamos na linha 1, coluna 2. A, linha 1 ainda, porém coluna 3, ok? Então linha 1, coluna 3, até a... Bom, aqui seria a linha 1 ainda, e coluna N, nós temos N colunas, como foi especificado aqui, nessa matriz. Aqui seria a linha 2, coluna 2, isso vai progredindo até a linha M, coluna N. Então isso aqui é uma matriz genérica, você vai ver muito em livros essa definição aqui. Bom, na computação, por exemplo, isso aqui seria como uma imagem é armazenada na memória do computador. A única diferença aqui é que no formato bitmap, que eu vou explicar no outro vídeo, as linhas começam de baixo, mas isso não vem ao caso. Só para você ver essa estrutura de linhas e colunas, como ela é armazenada na memória do computador. Então a importância que isso tem. E também, uma outra utilidade das matrizes é que nós podemos multiplicar elas por vetores, mas isso eu vou explicar no próximo vídeo, vai ser transformação de vetores. Vou definir primeiro o que é um vetor. Então, por exemplo, suponha que você ande aqui 3 unidades para a direita e 4 unidades para cima. E se você conectar esses dois pontos, você vai formar essa seta aqui. Essa seta, ela vai ter sempre essa direção, ou seja, sempre vai ter esse ângulo com relação ao chão, digamos. E se você quiser calcular qual que é a distância, qual que é a distância daqui e aqui, ou seja, o tamanho desse vetor, basta aplicar o teorema de Pitágoras. Isso aqui nada mais é do que um triângulo. Então, se eu chamar isso aqui de x, x vai ser igual a raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é igual a raiz de 25, que é igual a 5. Então, a magnitude desse vetor é 5. Eu posso chamar então esse vetor de v. Sempre num vetor vamos colocar, pelo menos nessa notação, a gente coloca uma seta sempre para a direita, para indicar que é um vetor. Então esse vetor vai ser igual a essa seta aqui, ok? Então eu vou representar aqui, por exemplo, vetor v. E o modo de escrever esse vetor, um dos modos de escrever é assim, 3 e 4, onde 3 casas para a direita e 4 casas para cima, ok? Se for menos 3 seria 3 casas para a esquerda, menos 4 seria 4 casas para baixo. Bom, isso aqui nada mais é do que uma matriz com uma coluna só. Só que os vetores também não são apenas duas dimensões, nós podemos ter 3 dimensões, mas como é difícil de desenhar no papel, no plano cartesiano, por exemplo, x, y e z, que tem a dimensão para trás também, certo? Nós podemos ter um vetor em 3 dimensões. Eu vou trabalhar aqui com 2 dimensões, mas nós podemos ter o vetor com n dimensões. O modo mais fácil de entender os vetores é esse aqui. Imagine que nós temos uma bola em queda livre, então nós sabemos que ela possui uma velocidade de queda, por exemplo, uma velocidade de queda nesse momento, nesse instante, chamada de v,
y, e a velocidade horizontal dela, essa, vamos supor, essa aqui, por exemplo, a velocidade, ela está, deixa eu ver, opa, está difícil aqui, Vx, por exemplo. Então a velocidade horizontal dela é Vx. Bom, ela vai se mover então nessa direção, certo? Que nada mais é do que, se eu projetar esse vetor Vy aqui, eu posso juntar e desenhar uma seta até aqui. Esse seria o vetor velocidade da bola, ok? E eu representaria esse vetor então como as componentes, como eu já demonstrei no outro vídeo, Vx e Vy. Então esse seria um modo de representar o vetor velocidade da bola em queda livre. Outro modo seria esse aqui, por exemplo, uma espécie de coordenada. Então seria Vx e Vy, entre parênteses, né? Uma outra notação também que aparece bastante é essa aqui. Mas todas elas significam a mesma coisa. Eu vou usar essa aqui nesse vídeo porque fica mais fácil de demonstrar algumas propriedades do vetor. Vamos voltar aqui, então. Agora, como seria, no caso, um vetor representado no plano cartesiano? Nós vamos ver que isso tem muita utilidade na matemática. Fora da física, tem utilidade na matemática e na computação. Então, vamos supor que eu tenha o seguinte vetor. Um vetor que ande 1 para a direita e 3 para cima. Certo? 3 para cima. Então, eu ficaria mais ou menos com essa seta aqui. Eu vou tentar desenhar o mais reto possível. Bom, essa seta aqui, ok? Eu não necessariamente tenho que representar esse vetor a partir do ponto 0, 0. Eu posso representar ele em qualquer lugar, desde que ele tenha esse tamanho e essa direção. Então, ele sempre vai ter que ter essa direção e esse tamanho, mas eu posso representar ele em qualquer lugar do plano cartesiano. Então, eu vou deixar ele, por exemplo, aqui, fazer uma cópia, vou colocar outro aqui, por exemplo. Tá? Então, aqui é o vetor V, aqui também é o vetor V. No próximo vídeo, eu vou explicar o que seria a transformação de um vetor. Ou seja, se eu quero duplicar esse vetor, seria mais ou menos esse vetor aqui. Estou tentando desenhar o mais reto possível. Esse aqui seria 2V, por exemplo. Mas isso fica para outro vídeo que eu vou explicar como redimensionar vetores e como isso pode ser útil para redimensionar imagens no computador. Ok? Então, nesse vídeo é só uma introdução. Nos próximos vídeos você vai entender mais como matrizes e vetores podem ser aplicados na computação.